Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E para o vídeo de hoje nós trazemos para si a construção de um sólido geométrico. E o sólido que nós escolhemos hoje é nada mais, nada menos do que um cone assente em plano horizontal de projeção. Desenhe as projeções de um cone oblíquo existente no primeiro quadrante, sabendo que a base existente no plano horizontal de projeção tem 3 cm de raio e o seu centro é o ponto Q, com 4 cm de afastamento. O vértice é o ponto V, cuja 2 de afastamento, 7 de cota, cuja linha de chamada dista 6 cm para a linha de chamada de Q. Então, nós vamos aqui também, mais uma vez, vamos colocar os dados do mesmo exercício. Ok, temos aqui os dados do nosso exercício. Agora, a primeira coisa que nós fazemos, como de sempre, é colocar o nosso eixo de x e de seguida colocamos a nossa linha de chamada. Ok, temos aí os dois dados importantes que fomos sempre recomendados para usar em geometria descritiva antes da execução de qualquer exercício que nós quisermos projetar. Então, aqui o exercício já diz desenho de projeção de um cone oblíquo. O cone é oblíquo existente no primeiro quadrante, sabendo que a base existente no plano horizontal de projeção tem 3 cm de raio, seu centro é o ponto Q. Agora, o ponto Q com afastamento 4 cm. Então, nós vamos marcar com a nossa régua, pode ser aqui com este esquadro, marcamos 4 cm, um ponto, e depois marcamos o ponto Q. Ponto Q, ok. Temos aqui o ponto Q. O vértice é o ponto V, que tem 2 cm de afastamento e 7 cm de cota, cuja linha de chamada dista 6 cm para a linha de chamada de ponto Q. Então, nós vamos colocar a nossa régua, posicionamos nesta posição e marcamos 6 cm, de abscissa para que é para a direita e marcamos aqui esse ponto de 6 cm onde vai estar posicionado o nosso ponto V. Tendo estes dois pontos, vamos levar a nossa régua nesta posição e colocamos o esquadro por cima da nossa régua, aqui no ponto de 6 cm de abscissa, e posicionamos assim e marcamos. Agora sim, podemos marcar os 2 cm, marcamos aqui 2 cm e marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm, fica aqui. Também marcamos os 7 cm que é o ponto V. Então aqui denominamos o ponto V2 e aqui denominamos o ponto V1, ok? Temos aqui esses dois pontos. Agora, o exercício nos diz, para prosseguirmos com o mesmo, diz o seguinte: o raio no plano de projeção tem 3 cm de raio. Então, no ponto Q, nós vamos descrever uma circunferência de raio 3 cm. Então, buscamos o nosso compasso. Ok, agora já tem 3 cm. O que vamos fazer? Vamos fazer a circunferência. Temos aqui a nossa circunferência já pronta. Vamos achar os dois pontos para acharmos os dois pontos das geratrizes. Então aqui colocamos a nossa régua nesta posição com 0 graus. Levamos o esquadro. Primeiro vamos marcar um ponto aqui no centro. Marcamos assim. Então colocamos esta, ok? Depois vamos mudar a cor do marcador, colocamos o esquadro no ponto que nós vamos depois denominar o ponto A, e aqui colocamos o marcador
e depois arrastamos o nosso esquadro até o outro extremo. Aqui também marcamos e já temos os seguintes dados. Atenção, vou arrastar apenas as réguas, colocar aqui os pontos A, que vai ser a geratriz A1. Atenção, colocamos aqui. Depois vamos ter aqui a outra, que vai ser ponto. Atenção, B1. O B1 vai estar posicionado aqui, ok? No eixo X, vamos colocar os pontos A2 e assim como B2, ok? Lembrando que a diferença entre um cone e uma pirâmide é que o cone não tem aresta, mas sim tem geratriz. Então, vamos direcionar o ponto A e o ponto B, que são as geratrizes do nosso cone, até o ponto V2. Então, levamos o nosso marcador, arrastamos o nosso quadro, aliás, a nossa régua pode ser, e mudamos. Primeiro, direcionamos o ponto O, a geratriz central, para o ponto V, até o ponto V. Depois, levamos a mesma régua no ponto Q. Atenção, iremos ter no ponto Q. Também aqui vamos colocar este marcador, atenção, até no ponto V1. Ok, chegando a este momento, mudamos a cor do marcador para preto e arrastamos assim. Então daqui nós podemos já marcar. Deixa eu colocar o traço mais grosso até o ponto V2. Mudamos a posição da nossa régua. Depois aqui também marcamos o ponto B até o ponto V2. E para terminar com esta fase, iremos para o plano horizontal. Atenção, atenção. Nós temos aqui o ponto Q e temos aqui o ponto V. O nosso sólido é oblíquo. Atenção, o nosso sólido é oblíquo. Para nós concluirmos com a execução e acharmos as geratrizes do ponto V1, aliás, A1, A2, A1 e assim como V2, que vão sair da base até o V1, é necessário, a partir do ponto Q1, traçar arcos com raios maiores do que a metade de Q1 e V1. Atenção, vamos fazer o seguinte, levamos aqui o nosso compasso, mais que a metade, deixa eu só arrastar a régua, mais que a metade, então, mais que a metade, eu vou fazer isto. Agora, vou fazer de novo um outro arco, assim, para achar a mediatriz, e depois vou levar o meu compasso, vou posicioná-lo no ponto Q, também vou girar, então aqui também vou fazer este corte e vou girar para o outro lado, aqui também, e aqui também vou colocar outro arco, atenção, sim, o outro arco. Já tenho aqui os dois, que é achado os pontos M e o ponto N. Atenção, vou colocar aqui ponto N, M. Então, temos esses dois pontos. O que
qual é o próximo passo a seguir? Agora, vamos unir o ponto N e o ponto M. Ok? Vou mudar a cor aqui do marcador, colocar preto. Então, ok, temos aqui os dois pontos unidos. Então, depois de termos esses dois pontos, aqui no centro nós vamos marcar com o ponto H. Atenção, vamos colocar aqui o ponto H. Ponto H, que vai ser o centro. Atenção, depois daqui, ok, tem uma precipitação que eu tinha que levar, que eu levei antes, que não deveria ter produzido. Este raio aqui, aliás, este arco, vou ter que apagar, não houve necessidade de... Ok, temos aí. Para que nós criamos esta mediana, ou achamos a mediatriz do ponto V1 até o ponto Q1. Por que é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso que é para encontrarmos as linhas que são as geratrizes que saem da base, que vão unir até no ponto V1, assim como já que não seria adequado. Atenção, vamos fazer o seguinte. Se nós projetarmos esta linha, vou usar a ferramenta, a régua, vou fazer o seguinte. Se eu projetar o ponto A, ele vai estar visível na posição onde vai se encontrar. Vai ser ponto A1 até o ponto V1. Assim, se eu projetar esta, vou colocar aqui um marcador preto, atenção, colocar assim. Percebemos que ele fica desta forma. Não vai fazer sentido a posição em que se encontra a gente considerar que essas são as geratrizes que vão unir a base. Atenção, não vai fazer sentido. Vamos ver depois aqui se nós colocarmos o ponto B, aqui também se nós fazermos o mesmo, assim desta forma, também não vai fazer sentido. Vamos ver que o nosso sólido, na posição horizontal, não tem a menor posição, não faz no menor sentido, assim como se encontra no plano frontal de projeção. Porque a partir dos pontos Q1 e ponto, traça-se esses arcos com raios maiores do que a metade Q1, que cruzam e originando assim os pontos M1 e assim como M2, a interseção do segmento M1 e M2 com o segmento Q1, que é com o segmento este daqui, né? O ponto H, que divide o Q1, assim como V1, iguais, método desse que nós acabamos de efetuar aqui, a mediatriz, fazendo o centro em ponto H1 com raio igual a metade, o segmento V1, assim como Q1, traça-se uma circunferência ao interceptar a projeção horizontal da base para determinar os pontos P, assim como os pontos Q. Agora, nós vamos levar o nosso compasso até o ponto Q, atenção, até o ponto Q, e aqui nós vamos girá-lo até o ponto Q. Sim. Então, até o ponto Q. Não será? Vai lá brincar com a mamãe. Depois daqui, nós vamos fazer esta circunferência, que é este arco. Aqui vamos mudar a cor, vamos colocar o vermelho. Ok, então com esta abertura, nós aqui já posicionamos o nosso compasso e vamos fazer este arco assim. Aqui nesta abertura deste arco, vai dar origem a esses dois pontos. Esses dois pontos que nós vamos chamar de ponto P, atenção, ponto P1, e vamos levar até
aqui. E depois também vamos ter aqui o ponto Q, aliás, K1. Também vamos levar até aqui. Então, estes aqui é que vão criar as geratrizes que vão sair da nossa base até o nosso ponto V1. Então, daqui podemos levar a nossa régua e com ela, a partir desses pontos K e assim como ponto P, já temos aqui ok, então daqui já podemos direcionar as geratrizes a partir do ponto K, assim como a partir do ponto P. Então, temos aí. Então, aqui o ponto P. Ok, também aqui é só agora direcionar até este lado. Então, chegando assim, nós terminamos com a execução da nossa ou do nosso cone assente no plano. Então aqui o ponto ou a geratriz do ponto B vai ser interrompida porque estará assim do outro lado da nossa do nosso sólido. Então chegando a este momento nós terminamos com a primeira fase, mas faltava aqui completarmos com este aqui, colocando o marcador do ponto, ok, aqui da base do nosso cone. Então, chegando a este momento, nós terminamos com esta execução da primeira neste plano horizontal de produção. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá um like, partilhe o vídeo com os mais para ter o mesmo aproveitamento. Então, vamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!